Vamos começar a leitura de hoje. Êxodo 9. As pragas sobre o Egito. Então o Senhor disse a Moisés: Vá até o Faraó e diga: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me adore. Se você continuar recusando, enviarei uma praga terrível contra os animais do Egito. Cavalos, jumentos, camelôs, bois e ovelhas morrerão por uma doença grave, mas nenhum animal dos israelitas será atingido. No dia seguinte, o Senhor fez exatamente como disse, e todos os animais dos egípcios morreram. Mas os animais dos israelitas continuaram saudáveis. Mesmo assim, o Faraó se recusou a deixar o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: Peguem cinzas de um forno e joguem ao ar diante do Faraó. Elas se espalharão pelo Egito e causarão feridas dolorosas em homens e animais. Eles obedeceram, e as feridas surgiram por todo o corpo dos egípcios. Até os magos do Egito estavam cobertos de feridas e não conseguiam ficar de pé diante de Moisés. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou o povo ir. Depois, o Senhor disse a Moisés: Vá até o Faraó e diga: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe meu povo ir para que me adore. Caso contrário, desta vez mandarei pragas ainda piores contra você, seus servos e seu povo, para que saibam que não há ninguém como eu em toda a terra. Eu poderia ter destruído você completamente, mas permiti que sobrevivesse para mostrar o meu poder e para que meu nome seja conhecido em toda a terra. Você continua se opondo ao meu povo e não quer deixá-lo ir amanhã. Farei cair uma chuva de pedras como nunca houve no Egito. Então, Deus avisou: Mandem recolher seus animais e servos para dentro de casa, porque aqueles que estiverem no campo morrerão com a chuva de pedras. Alguns dos oficiais do Faraó temeram a palavra do Senhor e trouxeram seus servos e animais para casa. Mas outros ignoraram o aviso e deixaram tudo no campo. No dia seguinte, Moisés ergueu seu cajado, e o Senhor enviou trovões, granizo e fogo misturado com a tempestade. Nunca houve uma tempestade tão forte no Egito. O granizo destruiu as plantações, árvores e matou tudo que estava exposto. Apenas na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Pequei desta vez. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos culpados. Orem ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo, e deixarei vocês irem. Moisés respondeu: Assim que eu sair da cidade, orarei ao Senhor, e a tempestade parará. Mas sei que você e seus servos ainda não temem ao Senhor. Quando a tempestade parou, o Faraó endureceu o coração novamente e não deixou o povo ir, assim como Deus havia dito a Moisés. Vamos começar nosso devocional. O capítulo 9 de Êxodo continua a sequência das pragas enviadas por Deus ao Egito para mostrar seu poder e libertar seu povo. Mesmo diante de sinais tão claros, o Faraó se recusava a obedecer. Seu coração endurecido o impedia de reconhecer a soberania de Deus. Quantas vezes Deus nos dá sinais e avisos, mas preferimos ignorá-los? Assim como o Faraó, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas escolhem não obedecer. No entanto, algumas pessoas no Egito, ao ouvirem sobre a praga do granizo, acreditaram e protegeram seus servos e animais. Isso mostra que sempre há aqueles que escutam e obedecem. Esse capítulo nos ensina que Deus sempre avisa antes de agir. Ele deu oportunidades ao Faraó para se arrepender, mas ele não quis ouvir. A desobediência traz consequências. O Egito sofreu porque seu líder se recusou a obedecer a Deus. Deus protege aqueles que lhe pertencem. As pragas não atingiram os israelitas, mostrando o cuidado de Deus por seu povo. O arrependimento deve ser verdadeiro. O Faraó parecia arrependido quando pediu que a tempestade parasse, mas assim que teve alívio, voltou a desobedecer. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, não endurecer nosso coração e viver de acordo com sua vontade.
Preste atenção aos sinais de Deus. Ele sempre fala antes de agir. Não ignore os avisos que ele lhe dá. Obedeça de coração. Não espere que as dificuldades cheguem para buscar a Deus. Faça isso agora. Deus protege os seus. Assim como os israelitas foram poupados, Deus cuida daqueles que pertencem a Ele. Arrependa-se verdadeiramente. O faraó pediu ajuda quando estava sofrendo, mas voltou a desobedecer. Precisamos mudar de atitude, não apenas pedir ajuda momentânea. Vamos começar nossa oração. Senhor, ajuda-me a ter um coração sensível à Tua voz. Não quero ser como o faraó, que endureceu o coração e sofreu as consequências. Quero aprender a obedecer, confiar e me arrepender de verdade. Ensina-me a prestar atenção aos Teus sinais e a seguir Tua vontade em tudo. Obrigado porque Tu proteges e cuidas dos que Te pertencem. Em nome de Jesus, amém.